O crânio, essa é uma foto muito bonita, que é planimétrica, que nós vemos o encéfalo, ele planimétrico. Ele, sem nenhum arcabouço, ele não está compartimentalizado. E monitorar a pressão intracraniana nesse tipo de cérebro é uma verdade. Quando você coloca ele dentro de um ambiente fechado, já é outra verdade. Então, as leis da física, elas incorporam conceitos de vetor de pressão, de força de uma força de uma pressão numa determinada área, e tudo isso modifica o entendimento de pressão intracraniana, que nós queremos simplificar e ver apenas como número. Essa aula ela vai tirar alguns paradigmas e vai criar novos conceitos, e é isso que eu quero que vocês entendam. Então, falei que a pressão intracraniana é um dos pilares da monitoração modal. Monitoração multimodal significa você visualizar uma fisiopatologia, vendo duas facetas, pelo menos, dessa fisiopatologia. Quando você faz isso, você está realizando monitoração multimodal. Então, se você faz o exame clínico e vê a pressão intracraniana, por exemplo, de um paciente com trauma de crânio, você está realizando monitoração multimodal. Você está fazendo uma monitoração neurológica, um neurocheck, e você está utilizando o catéter de pressão intracraniana. Você pode utilizar outras ferramentas de monitoração, mas utilizar duas facetas para interpretar a fisiopatologia já é uma monitoração multimodal. A PIC, ela tem uma importância muito grande dentro do traumatismo crânioencefálico, porque o trauma de crânio grave, ele tem um risco muito elevado de evoluir com hipertensão intracraniana. Então, toda vez que nós nos deparamos com um paciente vítima de TCE grave, esse paciente é um candidato à monitoração da pressão intracraniana, seja essa monitoração de maneira invasiva, seja de maneira não invasiva. E aí a gente pode discutir algumas estratégias de escolher melhor essas ferramentas. O mecanismo de aumentar e de elevação da pressão intracraniana no neurotrauma, ele é heterogêneo, porém, ele é repetitivo. E é por conta dessa repetição e dessa de heterogeneidade que nós conseguimos prever pacientes baseado tanto na imagem, baseado na clínicas, baseado na fisiopatologia que ele vai desenvolver a hipertensão intracraniana e saber o momento exato da hipertensão intracraniana para que a ação imediata resolva e controle a tão problemática hipertensão intracraniana. Esse é um slide antigo, mas bem atual, sobre mecanismos de aumento da pressão intracraniana no TCE. Veja que o aumento maior ocorre nos primeiros 10 dias, aqui a escala dos 10 dias, tá? E que esse edema maior, esse aumento da pressão intracraniana é por edema citotóxico. Um segundo momento é a engurgitação vascular e um terceiro é o edema vasogênico. Então, entenda que a quantidade de água no cérebro, ela aumenta. Essa quantidade de água a gente precisa controlar, tá? O edema é diferente de aumento de engurgitação vascular, que nós também precisamos controlar. Então, ou você controla edema, ou controla água, ou controla os dois ao mesmo tempo. E isso é um divisor de águas em relação a fluxo sanguíneo cerebral. Um fluxo sanguíneo cerebral em torno de 50 ml por 100 gramas de tecido cerebral por minuto, ele pode ir para cima ou ele pode descer e abaixo de 20, entre 20 e 10, entra num momento de penumbra isquêmica e abaixo de 10 vai haver uma lesão irreversível. Então, o aumento da pressão intracraniana pode gerar essa alteração de fluxo, e essa alteração de fluxo por um tempo determinado, geralmente de 3 a 4 horas e meia, é muito semelhante a uma trombose isquêmica, você evolui para uma isquemia tecidual cerebral. Veja que o trauma de crânio não é apenas pressão e fluxo, nós temos um processo inflamatório ao longo desses 10 dias e progredindo além dos 10 dias, e temos alterações genéticas precoces e apoptose genética também. E ocorre uma proteína de estresse também, elevação de proteínas de estresse. Então, o cérebro, ele reage de uma maneira inflamatória. E algumas das lesões cerebrais são mais inflamatórias do que as outras, por exemplo, a contusão cerebral. Então, esse é um dado e a gente precisa entender que a contusão ela tem um processo inflamatório que nós precisamos agir.